Se você não nasceu bonito, se você não nasceu alto, se você não nasceu com a genética boa, se você não é herdeiro, você nunca vai conseguir conquistar uma namorada, você nunca vai conseguir pegar as garotas, você nunca vai ser atraente. Esquece, pode esquecer de tudo isso. Cara, se você tem esse pensamento, pode saber que você tá muito errado, pode saber que tem muita coisa na sua cabeça que você precisa mudar. Sinceramente, eu acho que esse é um vídeo pra te tranquilizar, na verdade. Porque se você tem esse pensamento de desistência, se você acha que você nunca vai conseguir conquistar uma mulher, se você acha que você não nasceu com a genética certa, se você não é alto, se o seu instrumento não é grande, se você acha que você nunca vai conseguir conquistar ninguém, que você não nasceu pra ter uma namorada, cara, pode ficar tranquilo, sinceramente, pode ficar suave, pode ficar de boa, tá? Porque tem sim muita coisa que você pode fazer pra se tornar um cara atraente. A atração, ser um cara atraente, não tá só ligado a a beleza, não tá só ligado a visuais, não tá só ligado à altura, não tá só ligado ao tamanho do seu instrumento, se você consegue entender. Não tá só ligado a isso, cara. E sinceramente, eu sou a prova viva disso. Sou a prova viva disso. Há um tempo atrás eu era esse cara. Há um tempo atrás eu era o cara que eu até tentava ir pros rolês, eu tentava ir pro bar da faculdade, eu tentava ir pro rolê com meus amigos, pra festas. Até os meus amigos, eles davam festas numa época que a gente queria conseguir atrair umas garotas e tudo mais. A gente dava essas festas. E mesmo assim, eu era um cara extremamente feio. Eu tava com a pele cheia de espinhas, eu tava magrinho, eu tava feio, eu tava com o cabelo grande, meu cabelo era todo espigadão assim, ele era todo cheio de frizz, ele era todo. Mano, eu tava feio. Pensa num bicho feio, era eu na época. E mesmo assim, eu além da minha aparência não ser das melhores, eu ainda era aquele cara que ficava quieto no canto, eu ainda era aquele cara que não tentava, eu era muito tímido, eu nem tentava chegar nas meninas e eu me considerava apenas um cara que ficava lá observando os outros caras agindo, sabe? Eu era o cara que só ficava vendo os outros conseguirem uma namorada e eu falava, isso nunca vai acontecer comigo, ou eu preciso achar, eu preciso achar uma solução mágica, eu preciso que o universo me dê uma solução mágica pra conseguir finalmente ter uma namorada. E assim como eu conheci vários outros caras assim, eu conheci vários outros caras que não eram altos, que eram geneticamente desfavorecidos, que não tinham um corpo atraente, que tinham passado pela puberdade e não ficaram bonitos depois de passar pela puberdade, porque a gente escuta bastante isso, né? Os meninos depois de passarem pela puberdade eles ficam bonitos, depois dos 16 anos eles ficam bonitos. Eu não fui um deles. Realmente, existem caras que eles ficam bonitos naturalmente, eles ficam atraentes naturalmente, eles ficam com essas características de ser atraente naturalmente, entendeu? Isso é verdade. Mas eu não fui um deles e muitos dos meus amigos também não foram. Só que eu percebi uma mudança assim entre eles, sabe? Eu percebi que um deles pegou um caminho, outros deles pegaram outro caminho, que foi eles perceberam, eles se colocaram no lugar da mulher, e eles perceberam que eles não eram atraentes, eles perceberam que a genética deles não era boa, que eles eram baixinhos. Alguns deles, não, mais de um na real, alguns deles eles simplesmente aceitaram que eram assim, eles aceitaram que nunca iam conseguir ninguém, que eles tinham uma genética ruim, que eles nasceram para ficar sozinhos e aceitaram isso. Aí, outro deles, alguns outros desse pessoal, eles trabalharam no que eles podiam, eles ignoraram a genética, eles ignoraram, se não posso mudar isso, eu posso mudar outras coisas, eu posso me tornar atraente através de outras coisas. Então, eu posso ficar com um corpo legal, eu posso ficar shapeado, eu posso ficar seco, eu posso ficar atraente com as minhas ações, com a minha personalidade, eu posso sair dos maus hábitos, eu posso deixar de ser viciado em videogame, eu posso deixar de ser viciado em Discord, em vídeos adultos, porque as garotas elas percebem isso. As garotas percebem quando você é viciado em vídeos adultos, quando você é viciado em videogame, porque você só sabe falar isso. Você só vai abrir a boca e só vai conseguir falar sobre isso. Então,
Alguns deles perceberam isso e trabalharam essas coisas nele mesmos. E hoje estão aí com namorada, estão aí bonitos, estão aí, cara, totalmente felizes. Eles conseguiram encontrar a felicidade deles, não se entregando aos prazeres momentâneos, não se entregando em vídeos adultos, não se entregando para vícios, não se entregando para essas coisas que vão acabar com eles aos poucos, entendeu? Eles conseguiram entender qual era o problema, que eles precisavam se desenvolver, de deixar de ser tímido, deixar de ser aquele cara que fica no canto quieto, aquele cara que ele vai pro rolê, mas ninguém realmente percebe que ele tá lá, sabe? O cara que, se ele for embora do nada, ninguém vai perceber, ninguém vai notar. As garotas, elas percebem isso. As garotas percebem quando você é o cara carismático, quando você não é mais tímido, quando você chega e cumprimenta as pessoas com emoção, assim, e aí, mano, beleza, velho? Quanto tempo? E aí você muda a energia do lugar, entendeu? As garotas, elas percebem isso. As garotas percebem esse tipo de cara. E essas são coisas que, sinceramente, você consegue mudar em você. E se você conseguir mudar essas coisas, se você for o cara que sabe conversar, que tem um projeto, que tem princípios, que tem vontades, que sabe falar sobre você mesmo, você vai estar na frente daquele cara que é alto e bonito, que não sabe falar nada, que abre a boca e só sai besteira da boca dele, sabe? Você já vai estar na frente desses caras. Então, sinceramente, mano, vai de você não aceitar que tá tudo acabado, que você nunca vai conseguir conquistar ninguém. Vai de você simplesmente não aceitar isso. Não aceite que você é o cara feio, que você é o cara que nunca vai deixar de ser gordo, ou o cara que vai sempre ser magrinho, que não vai pra academia porque dói, que não consegue se desenvolver, que já desistiu. E não seja esse cara, não aceite que simplesmente acabou. Não aceite que você nunca vai ter uma namorada, não aceite que você nunca vai conseguir conquistar uma família, porque quanto mais você aceitar isso, mais você vai se entregar para os maus hábitos, mais você vai se entregar para os vícios. Se você não consegue sentir prazer com uma mulher, você vai se entregar para os vídeos adultos, você vai se entregar para o videogame. Você vai querer compensar a falta de um prazer com o outro porque você é frustrado, entendeu? Eu falo isso porque eu era exatamente desse jeito, eu era esse cara. Eu era o cara que eu não sou alto, eu não nasci privilegiado geneticamente, eu era tímido, eu ficava largado no canto, eu saía para os rolês com meus amigos, eu ia para os barzinhos da faculdade, eu ia para as festas juntos com meus amigos e eu ficava quieto no canto, eu ficava parado. Eu era o cara que não fazia diferença se estava lá ou não estava. Eu era aquele cara que, se eu fosse conversar com uma menina, ia ficar aquele silêncio constrangedor, sabe? E quando eu finalmente consegui o WhatsApp de alguma menina, eu ficava. Eu jogava toda a minha vida em cima daquilo e depositava toda a minha felicidade. Ah, ela vai ser a mulher da minha vida. E aí, quando ela não me respondia, eu dava mais uma mensagem: ah, oi, tudo bem? Você tá ocupada, né? Você não pode falar agora. Ah, você postou story no Instagram, e por que você não me respondeu aqui no WhatsApp? Você deve estar ocupada, né? Não, tudo bem, então, desculpa, eu não vou mais te incomodar. Não seja esse cara, velho, pelo amor de Deus. Não seja esse cara. Você consegue mudar essas coisas. Você consegue ser um cara carismático. Você consegue perder a timidez, você consegue trabalhar nessas coisas. Você não precisa simplesmente aceitar e simplesmente desistir de conversar com as mulheres. Eu era assim, cara. Sinceramente, eu era assim. Eu era chato pra caramba. Eu era muito chato, mano. Eu era chato pra. Mano, sério. Graças a Deus que eu consegui mudar. Graças a eu ter entendido que eu precisava mudar. Eu me coloquei no lugar da mulher. Eu pensei, cara, se eu fosse uma mulher, eu ia querer ficar comigo mesmo? Eu ia querer ficar com esse cara? Olha pra ele. Ele é um perdedor. Ele é, tipo, todo esquisito. Ele é esquisito. Ele é magrinho. Ele tem estereótipo de perdedor, de viciado em vídeos adultos, de viciado em LOL. Eu tinha, de fato, esse estereótipo. Eu tava com o cabelo grandão, eu tava com o cabelo todo ressecado, eu tava com a pele cheia de espinha. Eu era magrinho, eu não sabia me vestir, eu só usava camiseta, sei lá, de anime, camiseta de banda, essas coisas. Não que seja ruim você usar camiseta de banda, tipo, eu gosto de camiseta de banda até hoje. Mas é diferente quando você sabe mesclar aquilo com uma roupa da hora, quando você sabe construir um look legal com aquilo, tá ligado? Vai muito de postura, vai muito de como você se veste. Quando você tem postura, quando você anda reto, você não tá assim, ó. Você não tá desse jeito assim, ó. Você não chega nos lugares assim, todo envergonhado, todo corcunda, tá ligado?
Quando você tem postura, as garotas elas percebem. Quando você anda quando você anda como se você fosse o dono do local, sabe? Você chega lá e você passa essa energia que eu falei, você passa essa energia para os seus amigos, você cumprimenta eles de verdade, você fala, você chega assim, cumprimenta eles, todo mundo escuta você cumprimentando, todo mundo vê que a sua presença mudou a energia do local e você não chega cumprimentando com a mão mole, oi, tudo bem? Cumprimentando com a mão mole, assim, cara. Nossa, é horrível, é péssimo isso, cara. Quem que quer estar na presença desse cara? Parece que ele mesmo não queria estar lá. Parece que ele mesmo não queria encontrar com você, sabe? Conversa, cara, não é difícil. Sinceramente, não é tão difícil você se desenvolver. Não é tão difícil você ir pra academia, não é tão difícil você criar um corpo estético, um corpo bonito, sabe? Eu consegui fazer isso, eu achei que eu nunca ia conseguir ter um corpo legal, eu achei que eu nunca ia conseguir desenvolver meu corpo e ficar satisfeito. Não que eu esteja satisfeito, eu acho que ainda tem muito mais para desenvolver, mas você entendeu o que eu quero dizer. Você consegue fazer isso, cara. Se eu conseguir me desenvolver, se eu conseguir melhorar isso, se eu conseguir conquistar uma namorada, você consegue também. É só questão de não desistir. Mas também, não seja um cara babaca, sabe? Não trate mal as pessoas. Seja sempre educado, seja sempre gentil, seja sempre posturado. Essas coisas fazem a diferença, cara. Seja gentil com seus amigos, seja gentil com suas amigas. Não trata elas da mesma forma que você trata seus amigos. É só uma questão de comportamento, é uma questão de percepção. Você consegue mudar as coisas, cara. Se eu pegar uma foto da minha namorada hoje em dia e mostrar pro meu eu antigamente, eu jamais ia acreditar. Jamais ia acreditar que eu finalmente consegui conquistar uma garota assim tão atraente, tão bonita, tão gentil, tão engraçada, sabe? Se você quer construir um relacionamento de verdade, se você quer construir um relacionamento saudável com alguém, foca nessas coisas, não só na sua aparência, não só na sua personalidade, no seu comportamento, não foca só nessas coisas, sabe? Não foca só na sua aparência, que você vai conseguir construir um relacionamento de verdade. Tenha princípios, seja um cara educado, seja um cara que tem princípios, que tem planos, que tem uma visão a longo prazo, entendeu? Isso é atraente. Isso é extremamente atraente, cara. Um cara que tem visão a longo prazo é muito mais atraente do que um cara que só pensa na farra, que só pensa no agora, que só pensa em prazeres momentâneos, entendeu? Não seja o cara que conseguiu uma atenção de alguém e aí conseguiu o WhatsApp e aí fica forçando uma mensagem atrás da outra. Cara, não seja esse cara. Você consegue mudar a sua vida, você consegue mudar a sua aparência. Se eu conseguir, você também consegue. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, cara, meu nome é Breno. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um like aí, deixa um comentário. Me fala um pouco sua opinião sobre essas coisas, me fala seus o que você já viveu sobre esse tipo de assunto, o que, que você já conseguiu identificar que você tem um problema, que você quer melhorar isso. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Talvez seja útil o seu comentário para outras pessoas também. Então, considere se inscrever. Aqui vai estar aparecendo um vídeo desse lado, então clica nele e assiste também. Vai te ajudar em outras coisas, quem sabe. E é isso. Valeu.